Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Então, bom dia, gente. Bom dia a todo mundo. Então, a nossa proposta hoje é discutir nutrição na doença hepática crônica e o artigo que a gente escolheu para fazer a parte do guideline da nossa discussão foi esse artigo do JPGN, que é intitulado, de fato, Suporte Nutricional na Criança com Doença Hepática Crônica. É um paper conjunto da NASPGHAN e da ESPGHAN. E é interessante porque a gente sabe que nem sempre essas sociedades estão em acordo em relação a alguns temas. Eu diria que, sobretudo, aqueles relacionados à nutrição, mas aqui a gente tem uma concordância. Bom, então, o que eles colocam lá, que a gente já conhece bem, que a gente já sabe, e o que esse documento traz de novo? Nós sabemos bem que a doença hepática crônica está associada à desnutrição, e que a desnutrição vai ser um preditor independente de desfechos ruins, né, de morbidade e de mortalidade para esses pacientes. E por isso que a gente precisa, desculpa, tá? Na verdade, acho que está mudando automático. Por isso que a gente precisa monitorar esses pacientes com muito cuidado para detectar e abordar esses problemas nutricionais. O que esse documento se propõe a trazer de novo é identificar as lacunas de literatura, apontar quais são elas em relação a esse suporte nutricional, e tem um algoritmo que propõe padronizar o manejo nessas crianças. Então, por que acontece a desnutrição? Por que a gente precisa discutir suporte nutricional? É claro que, como quase tudo, né, que a gente discute, a etiologia é multifatorial. Então, inicialmente, a desnutrição que essas crianças com doença hepática, com colestase, apresenta, pode até estar relacionada a questões relacionadas à digestão e à absorção de micronutrientes, junto com o aumento da demanda metabólica. Mas é muito mais que isso, porque à medida que a doença hepática progride, essa fisiopatologia vai se tornando cada vez mais complexa e a gente tem outros fatores fazendo parte disso, como anorexia, náuseas e vômitos, uma metabolização anormal dos nutrientes, esse aumento do gasto energético, além daquelas alterações de absorção e digestão que podiam já estar presentes no primeiro momento. Uma questão muito importante, muito particular, né, desses pacientes, é que a avaliação nutricional, ela vai ser um aspecto que não vai ser nada simples no paciente com doença hepática. É claro que tudo começa com uma boa história, incluindo a doença de bases, comorbidades, sintomas, o uso de medicamentos e fatores socioeconômicos. Logo antes de começar a reunião, a gente estava comentando das dificuldades que a gente tem relacionadas a esse aspecto, né? Prescrever não quer dizer que o paciente está tomando. A questão do acesso no nosso país é muito importante, sobretudo quando a gente fala de saúde pública. E a avaliação antropométrica, ela vai ser prejudicada por aspectos que se relacionam à doença de base, na doença hepática. E nós sabemos que, de certa forma, a estatura, ela vai ser um indicador mais fidedigno, mais significativo, né, entre aspas, da avaliação nutricional do que o peso nesses pacientes, porque o peso vai ser influenciado por fatores como organomegalia, edema, ascite. E a gente precisa utilizar mais dados antropométricos do que simplesmente peso ou estatura para avaliar bem o estado nutricional dessas crianças. E aí a circunferência do braço e as dobras cutâneas, sobretudo a triceptal, vão ser particularmente úteis nesse contexto, porque elas são menos afetadas.
as outras medidas que eu citei, né, do que o peso, e em relação a complicações de sobrecarga hídrica ou outras complicações relacionadas à doença hepática terminal. Vão ser relativamente, apesar que não perfeitamente sensíveis a alterações do estado nutricional de curto prazo e vão fornecer um pouco de informação sobre o estado nutricional dessas crianças. Lembrando que o Z-score da circunferência do braço, ele é um indicador independente de nutrição pediátrica. Talvez a gente não necessariamente está acostumado com isso na nossa prática clínica, mas lembrando que existem curvas específicas para a circunferência do braço e uma classificação de Z-score de CB sozinha permite também um diagnóstico de desnutrição. É claro que nenhuma medida sozinha é recomendada. E a melhor forma de avaliar esse paciente vai ser seriando as medidas antropométricas para avaliar o impacto e a adequação das intervenções que vão ser estabelecidas. Eu brinco com a nutricionista que trabalha na nossa equipe lá da reabilitação, que se eu quiser irritar ela, eu falo que aguarda a avaliação antropométrica para definir conduta, né? Não é bem assim, porque é um conjunto de coisas, e também porque a avaliação antropométrica ela exige um intervalo que é mínimo de 2 semanas para a gente ver alguma alteração. Então, não adianta pedir avaliação antropométrica a cada 5 dias ou semanal, né? A gente precisa respeitar essa frequência, que pode variar a cada 2 semanas no paciente que está exigindo um manejo mais de perto, até de 3 em 3 meses num paciente que está mais estável com doença hepática crônica. Mas vale lembrar que, ainda que a gente tenha, né, uma variedade de ferramentas de triagem nutricional, algumas já menos disponíveis em pediatria, mas mesmo as que são validadas em pediatria não são validadas para a doença hepática, né? A gente não tem evidência suficiente que apoie o uso dessas ferramentas, como, por exemplo, a avaliação global subjetiva. Não, isso não está validado para essa população. O guideline, ele traz uma tabela, né, que é a tabela 1, de aspectos diferentes do exame físico, né? Então, voltando àquela coisa, história e exame clínico, né? Sabendo que esses pacientes, eles podem apresentar déficits de naturezas diversas, proteicos, de ácidos graxos essenciais, de vitaminas lipossolúveis, e eu acho muito interessante olhar para essa tabela, não vou ler item a item, porque é aquela lembrada da propedêutica, né? Que realmente aspectos muito discretos ou que podem ser muito subjetivos do exame físico, e normalmente em outra situação poderiam passar despercebidos, eles têm uma propedêutica um pouco direcionada, embora não específica, em relação aos achados do exame físico e a deficiência de diferentes macro e micronutrientes. E uma coisa, né, um parênteses que o artigo cita lá nas referências deles e que a gente não necessariamente está acostumado a discutir, é uma avaliação funcional do estado nutricional. E é trazido esse conceito de frailty do inglês, né, que se traduz, não tem uma boa tradução, mas tende a ser traduzido como síndrome da fragilidade, que se relaciona ao status nutricional. Então, são medidas que se propõem a avaliar lentidão, fraqueza, o que eles chamam de encolhimento, né? O paciente diminui, exaustão e diminuição da atividade. Esse item foi desenvolvido inicialmente para adultos com doença hepática terminal e foi demonstrado que essa fragilidade se correlaciona tanto à mortalidade quanto à morbidade na fila de espera do transplante. Em pediatria, é um conceito relativamente novo, né? A gente tem esse artigo multicêntrico publicado em 2018, chefiado pela Benita Camaf, e tem uma proposta de versão modificada para fragilidade em pediatria, com adaptações do conceito utilizado de adulto, avaliando na criança. E aí vocês têm, né, a proposta de avaliar, então, né, a força do grip da mão, a avaliação antropométrica, né, a constituição corporal e o uso de um questionário de qualidade de vida que foi mais estudado na pediatria. Eu desconheço estudos nacionais, mas acho que vai ser um aspecto interessante para discutir se tem alguém trabalhando com isso.
Além disso, existe algum papel, né, para as modalidades de exames de imagem na avaliação da composição corporal, mas é um papel relativamente limitado. As ferramentas que geralmente são usadas para isso, né, são o DEXA e a bioimpedância elétrica, acho que são as modalidades mais utilizadas, mas elas não são amplamente disponíveis. O que é dito, entre aspas, bem entre aspas, como padrão ouro, seria a pletismografia por deslocamento de ar, que é uma ferramenta cara e pouco disponível na grande maioria, mesmo dos grandes centros, e mesmo quando a gente fala em países de primeiro mundo. Uma das coisas que ganhou atenção, mais ou menos recentemente na literatura, é a avaliação de sarcopenia. E isso é interessante no paciente com doença hepática crônica, porque uma das propostas é a avaliação da espessura do músculo iliopissoas na tomografia, e todos esses pacientes têm uma tomografia, né? Porque eles têm uma tomografia no planejamento da cirurgia de transplante hepático dele. Então, pelo menos quando a gente pensa na população com doença hepática avançada, terminal, eles vão ter esse estudo de imagem. As recomendações que o grupo faz, então, é que, além de usar medidas de peso e estatura, monitorar a circunferência do braço, prega cutânea tricipital, isso de forma seriada, com uma frequência mínima de a cada 2 semanas, máxima de a cada 3 meses, e manter, né, fazer em toda a avaliação um exame físico cuidadoso e focado na nutrição. E aí vem a avaliação laboratorial, que é um aspecto que todo mundo gosta de discutir. Então, nós sabemos também que a colestase e a cirrose, elas complicam uma abordagem, na verdade, até mesmo laboratorial. A dificuldade não é só no exame clínico. Então, existem algumas questões relacionadas à realização desses exames que podem ser falseadas no contexto da doença hepática crônica. E a gente não tem uma forte evidência para recomendar essa frequência de monitorizações que é apresentada no artigo. Na verdade, essa tabela 2 que eles colocam, ela é baseada em opinião de especialistas sobre como realizar a monitorização dessas crianças. E eu não vou ler também cada um desses micronutrientes, mas, né, comentando em linhas gerais, o que a gente vê é que a avaliação de macronutrientes e, né, que são a proteína e ácidos graxos essenciais, que estão destacados como de risco nessa população, é recomendada a cada 3 a 6 meses, assim como a avaliação das vitaminas A, D, E e K. Eu gosto de falar das coisas que às vezes eu acho que o pessoal faz em excesso, né? Então, zinco, ferro e a avaliação da doença metabólica óssea, elas têm uma indicação de realização por esse grupo de especialistas, de acordo com indicação clínica. Então, não é um negócio que é para estar lá no protocolo, que a cada 3 a 6 meses faz, né? E a gente precisa fazer um uso racional desses exames. E eles recomendam, então, que a gente tem que estar familiarizado com a limitação desses biomarcadores nutricionais no contexto da doença hepática crônica, e indo para a próxima parte da discussão, que o suporte nutricional, né, desses lactentes colestáticos deve ser otimizado a fim de prevenir as deficiências nutricionais, e eles vão colocar, então, uma tabela 3, e essa sim a gente vai discutir com um pouquinho mais de calma sobre as recomendações. Então, começando pela necessidade energética, é claro que vai depender, né, de diversos fatores, incluindo gasto energético em repouso, nível de atividade desse paciente e o grau de, né, má digestão, de má absorção que esses pacientes têm. Saber exatamente o gasto energético basal é um grande desafio, e eles colocam, né, que o quê? As equações que a gente está acostumado a utilizar, por exemplo, o Schofield, para outras situações clínicas, eles podem falhar, né, em prever esse gasto energético basal nos pacientes hepatopatas. Quando disponível, eles sugerem fazer a calorimetria, reconhecendo que também não é
normalmente amplamente disponível. E se não for possível, uma sugestão é iniciar com pelo menos 130% do usual, né, para aquela idade. E a parte mais importante, reavaliar, né? Não pode dizer, é 30% do 130%, então precisa dar 30% a mais. Precisa ver depois na avaliação antropométrica se isso está funcionando. Em relação à gordura, então, lógico, vai depender também do status de doença, do status nutricional do paciente. Tipicamente, a recomendação, né, é que de uma criança sem doença hepática, que seria 25% a 30% das calorias, aqui o paciente pode precisar de uma oferta maior, né? Aqui ele coloca como 30% a 50%, em outro lugar ele coloca 40%. Por quê? Porque a principal má absorção que esse paciente vai ter é a má absorção de gordura. Frequentemente vai ser indicado o uso do TCM, porque ele não requer os sais biliares para digestão e absorção, mas vale lembrar que precisa sim oferecer triglicerídeo de cadeia longa, né? Então, lembrar que essa oferta precisa estar balanceada. Um outro ponto uma aproximação que a gente faz, a gente fala, 1 grama de gordura dá 9 quilocalorias, como se isso fosse uma verdade absoluta, e não é bem aí que a banda toca, né? O TCM é um pouquinho menos calórico que o TCL, ele oferece 8,3 quilocalorias para cada 9, para comparado a 9 do triglicerídeo de cadeia longa. E um ponto importante é que existe um risco de deficiência de ácidos graxos essenciais. A proteína normalmente se indica 130% a 150% das necessidades basais para a idade, mas, de novo, o mesmo princípio, exige a reavaliação. Então, os carboidratos, o pessoal sempre lembra do risco de hipoglicemia que os pacientes com insuficiência hepática aguda e crônica podem apresentar, mas vale lembrar que eles também têm risco de hiperglicemia, que pode acontecer no estado de resistência à insulina e de hipertrigliceridemia. Uma criança normal recebe 50% a 60% de calorias de carboidratos, o paciente com doença hepática crônica vai receber algo entre 40% a 60%. Então, em relação aos micronutrientes, eu vou destacar alguns, não vou falar sobre a dose que está colocada aí de cada um. A vitamina A está dentre as vitaminas que a gente deve monitorar periodicamente, se isso for possível. E eu aponto que as doses de suplementação na deficiência são bastante altas inicialmente e que depois elas devem ser ajustadas conforme monitorização. A vitamina D a gente discute para um monte de gente, lembrando que mesmo o paciente não colestático, né, não é somente a colestática, o paciente com doença hepática crônica já tem risco de deficiência de vitamina D. E um ponto que eu quero fazer é que aquela suplementação semanal, aquela dose mais alta semanal, que é colocada em documentos como uma forma de tratar a hipovitaminose, não necessariamente é apropriada para o paciente hepatopata. Existem alguns centros que reportam fazer isso, mas a gente não tem uma ampla literatura que apoie essa prática. Mas mais sobre vitamina D na discussão do artigo. A vitamina E, muitas vezes esquecida, ela pode ter uma deficiência que se manifesta com sintomas graves, principalmente neurológicos, e nem sempre um sintoma neurológico da deficiência de vitamina E vai ser reversível depois da suplementação. Nós temos uma dificuldade importante de dosar, praticamente isso não é disponível na nossa prática de serviço público, e é uma coisa que pode representar um desafio importante também na reposição. A vitamina K, a gente sempre lembra da coagulação do INR, quando o INR está ruim, a gente dá a vitamina K. Mas vale lembrar que o estudo da coagulação não diz para a gente que a vitamina K está boa no nível que ela é necessária do ponto de vista da mineralização óssea, né? Então, mesmo um paciente com INR normal, ele tem indicação de receber vitamina K por conta da saúde óssea dele. Os micro, os outros, né? O ferro, cálcio, sódio, eu não dei destaque para eles. Vou falar do zinco, que não está na tabela, mas lembrando que o zinco circula ligado à albumina, então ele não é um excelente marcador, o zinco sérico, né? Não vai se relacionar
no paciente com doença hepática crônica ao zinco tecidual, e se houver uma suspeita de deficiência, como diarreia e racho cutâneo, que muitas vezes esse paciente tem, a gente deve suplementar. Uma dica legal para o zinco que é disponível é a fosfatase alcalina. Então, a fosfatase alcalina baixa pode ser um marcador, porque o zinco é necessário para a síntese dessa enzima. E ele coloca as recomendações de que a gente monitore de perto esse estado nutricional, crescimento, os hábitos alimentares, de novo com aquela frequência de a cada 2 semanas até a cada 3 meses, e que a gente vai precisar adaptar, que é o próximo algoritmo antes da gente finalizar, a frequência da dieta, da densidade calórica, conforme for necessário. A gente precisa ter em mente que esses pacientes podem precisar de um dispositivo para alimentação, ou podem mesmo precisar, né, em última instância, de uma nutrição parenteral para atingir um crescimento adequado, uma nutrição adequada, que pode ser o que muda o desfecho de um transplante hepático. Então, o algoritmo que ele propõe, que é a grande novidade desse artigo, começa com uma alimentação regular, que seria similar em composição a de uma criança saudável, mas já com o objetivo de atingir 130% ou mais do que seria a expectativa energética para a idade. E vai reavaliar em 2 a 4 semanas. Se não atingir essa oferta, ou se não estiver crescendo bem, aí a gente precisa estabelecer intervenções, que são diferentes para os lactentes. Desculpa, gente, os slides avançando automático. Diferentes para os lactentes e das crianças maiores. Então, para os lactentes, que é a grande maioria do nosso paciente, pode incluir acrescentar TCM, pode incluir usar um fortificante, que hoje está cada vez menos disponível, cada vez mais difícil de conseguir, e na realidade, às vezes, sinceramente, vai incluir a gente discutir suplementação com fórmula nessa etapa. E esse paciente vai precisar ser reavaliado naquele mesmo intervalo de 2 a 4 semanas. Na criança maior, tem mais opções, pode aumentar o tamanho, pode tentar colocar alimentos com densidade calórica mais alta, ou até mesmo colocar uma fórmula de suplementação, mas, de novo, esse paciente precisa ser reavaliado em 2 a 4 semanas. Não deu certo, o paciente está hipoglicêmico, o paciente não cresceu, não atingiu oferta, aí eu vou ser invasiva. Preciso colocar, então, uma sonda nasogástrica ou nasojejunal e, vamos dizer assim, forçar a gente chegar nessa oferta interal. Se for necessário, essa etapa pode incluir uma dieta interal contínua, então, às vezes, é uma estratégia mista, de dia faz bolo, de noite faz interal contínua, isso pode ser necessário, mas se isso não funcionar, o paciente deve ser avaliado, então, depois de 2 a 4 semanas, para nutrição parenteral, e ele coloca aqui uma coisa que não faz parte da nossa realidade, que poderia até ir de alta com nutrição parenteral domiciliar. Lá no Canadá, sinceramente, a gente conseguia internar essas crianças para fazer parenteral, e isso era uma prática comum daquelas listadas perto do transplante, mas a gente não conseguia mandar paciente com doença hepática para casa em parenteral domiciliar. Ele ficava internado recebendo parenteral até o transplante. E eu escolhi não falar das recomendações pós-TX para não se prolongar demais, né? Mas lembrando que esse documento também fala que é importante avaliar depois do transplante. Essa mesma preocupação e a frequência da avaliação antropométrica também vai ter que ser individualizada depois do transplante. Vai ter outra preocupação, porque esse paciente também está em risco de sobrepeso, obesidade, o que se relaciona, em parte, aos medicamentos utilizados, mas eu diria que, em grande parte, na prática clínica, a gente vê um comportamento, às vezes, compensatório dos cuidadores. Ai, passou por tanto na infância, agora come o que quiser, faz o que quiser, estou tão feliz de ver ele gordinho, né? E a gente tem outras consequências, às vezes, o outro lado. E a monitorização da saúde óssea, eu queria destacar que continua sendo uma questão importante nesses pacientes, mesmo depois do transplante hepático. Então, eu falei demais, mas os pontos que eu queria deixar é muito foco, né, no crescimento, no desenvolvimento dessa criança, que a desnutrição é sim comum, mas não deve ser tida como normal, então a gente deve tratar visando reverter. São múltiplos fatores de risco, né? Múltiplos fatores sobrepostos, mas a gente tem a possibilidade de otimizar o estado nutricional e melhorar o desenvolvimento, a qualidade, os resultados do transplante.
Muito além de tudo que eu falei, a gente deve evitar a iatrogenia nesses pacientes. Então, uma coisa tão simples quanto evitar jejuns prolongados. Não tem certeza se a tomografia vai ser hoje? Não põe o paciente em jejum. Espera marcar o exame e no dia seguinte, quando tiver a hora exata, coloca o paciente em jejum. Pode ser necessário suplementar esses micronutrientes. A avaliação tem essa frequência mínima de a cada 3 meses nutricional. E lembrando que essa etapa do cuidado tão importante no pré-transplante muda o desfecho dessas crianças. Bom, gente, era isso. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.